a liturgia que nós celebramos, a memória de Maria, estamos utilizando os textos da semana, nos mostra um dos elementos que é fundamental se queremos ser santos. Quando você vai fazer a análise de um candidato a santo, a Santa Sé observa 11 virtudes. Uma das virtudes é a justiça, é a obediência, é a fé, a temperança, a humildade, a vida de oração. A justiça, ela é muito forte, porque nós, diante dos temperamentos, tantas vezes nós perdemos o controle, sendo que Deus nos dá capacidade de controle. Deus, Ele nos dá condições para que você tenha autodomínio sobre os seus temperamentos, sobre os seus afetos, sobre as suas paixões, para você viver a obediência, viver a temperança, a humildade. São elementos difíceis. E o Evangelho nos mostrou que quando vivemos em comunidade, somos congregados, uma comunidade que se propõe a restaurar corações, um dos pontos é a justiça. E em torno da mesa, ele diz, temos que levar. Isso é importante. E Jesus também, ele convocava os seus discípulos, deixou o exemplo, instituiu a Eucaristia em torno da mesa. Mesmo depois que ele passou pela sua paixão, morte e ressurreição, ele continua formando os seus discípulos, e alguns não o reconheciam e o reconheceram na fração do pão em torno da mesa. E nós temos que estar sempre, e isso que faz uma família. As nossas famílias hoje, devido aos meios, televisão, computador, uma série de corre-corre da vida, tantas vezes não se reúnem mais em torno da mesa. Cada um vai no micro-ondas, no seu prato, e cada um vai comer, muitas vezes no seu quarto, porque tem a sua televisão, mas a mesa, esse exercício, que é tão belo na vida de cada um de nós. E como é bom você jogar, às vezes, até palavras prosa, né? Fora, em volta da mesa, mas que é importante. Mas a questão da justiça, como que nós trabalhamos as virtudes em nossas vidas? Se eu quero participar de uma comunidade, um carisma, e da maneira como o Beato João Paulo II nos propõe, nos dá, a Igreja em Bento XVI continua verificando como é importante a presença e conta com a nova evangelização, com a força dos leigos. Tão belo. Este fim de semana eu passei 3 dias refletindo com leigos que seguem a espiritualidade de Luiz Miraghi, um beato, fundador das Irmãs Marcelinas. Foi uma festa belíssima. Primeiro, uma celebração na Basílica com Onda Macedo, tantos bispos, pelos 100 anos da presença delas. Mas depois, as irmãs responsáveis em acompanhar os leigos no Brasil, com uma comitiva muito boa, muita gente, refletimos essa presença do leigo. Como é bom. E ali nós refletimos um pouco o que o cardeal Paul Cortes ele escreveu a pedido de Bento XVI, que ele fizesse uma análise
dos 50 anos do Concílio Vaticano II, sobre a questão dos movimentos e as novas comunidades. Verificando como o Vaticano, na Lumen Gentium, na Dei Verbo mesmo, apresentando a importância da palavra na vida de cada um, na Christus Fidelis Light, o próprio documento de Aparecida, que mostra a necessidade dos leigos se comprometerem. Por outro lado, João Paulo II foi o Papa nas últimas anos, mais de 100, 200 anos, um número de beatos e canonizações voltados para os leigos. Quer dizer, a Igreja vai mostrando que a santidade não é só para religiosos, para bispos, papas, mas para todos, porque todos no batismo são chamados à santidade. Portanto, nós somos chamados a ser atletas do Senhor e trabalhar as virtudes. Temos que combater os vícios. E a justiça é um dos que nós pecamos, seja por pensamentos, seja por palavras, seja por olhares. Fazemos acepção de pessoas. Jesus não fazia acepção de pessoas. Ele acolhia todos. E para isso nós temos que ser homens e mulheres abençoados, amigos de Deus. E a palavra de Deus, ela é forte. Como é belo quando a gente reflete sobre esse texto que nós acabamos de ouvir na primeira leitura. Ontem era curiosa a maneira do relacionamento de Elias com os profetas de Baal, onde ele praticamente provocava. Então, façam mais, grite, Deus não está ouvindo. E ele simplesmente é maravilhosa a figura de Elias, porque Elias ele tem um temperamento que ele vai dar alegria, uma tristeza profunda, onde se estuda muito a figura de Elias, onde várias linhas psicológicas às vezes o colocam até como um bipolar, pelos exageros que ele comete. No capítulo seguinte, onde ele vai pedir a morte, dorme muito folgado, mas Deus envia, e Deus está sempre atrás, envia um anjo que acorda, ele se alimenta do pão, da água, dorme. O anjo de novo o desperta, ele se alimenta e vai ouvir: tens um longo caminho ainda a percorrer. Mas bem interessante esse texto que nós acabamos de ouvir, e um motivo também que eu pedi celebrar a memória de Maria, porque é justamente esse texto que tem um peso imenso no desenvolvimento de uma das espiritualidades tão fortes na Igreja, a vida carmelitana. Esse foi Esteve Stock, ele se prendeu justamente nesse texto, porque foi no Monte Carmelo que Elias, que é o ícone, o protótipo da vida consagrada, do profeta, do missionário, do consagrado. Ele é, no Antigo Testamento, protótipo do ser consagrado, Nazir, aquele que quer se dedicar e agradar somente a Deus. Nós somos chamados, mesmo no estado matrimonial, não só no celibatário, mas para agradar somente a Deus. E Elias entende isso. E hoje podemos ver que, quando nós lemos o texto, logo no início dos capítulos, vai ter um período muito longo de estiagem, não terá chuvas. A peregrinação de Elias é muito bela, a maneira como ele trata o outro. E podemos ver que ainda ele não está preparado para uma paternidade.
porque faltava ainda intimidade profunda com Deus. Mas esse texto mostra que o profeta, ele recomenda a Acaz que pegue o carro. Eles vão até o ponto e por 7 vezes deve contemplar o horizonte. E não viu nada, até que de repente viram como uma mão de um homem pequena, uma nuvem pequena. Mas essa nuvem derramou uma chuva forte, onde a interpretação do desenvolvimento da espiritualidade carmelitana é justamente já a figura de Maria configurada, onde ela lança todas as suas bênçãos e ela vai se tornar a Nossa Senhora de Grande Carinho. Esse texto é maravilhoso, porque a figura da nuvem já se faz uma leitura na figura de Maria, que foi obediente, interrompeu o seu projeto para ser mãe de Jesus, ao mesmo tempo mestra e discípula, viver a obediência. Elias, ele vai ouvir o Senhor para fazer o seu itinerário, onde ele deve ir até o monte e ficar na gruta. E é na gruta que Deus vai passar na sua vida. E Deus tem o seu jeito de passar. E continua passando nas nossas vidas. Dentro da alegoria, de várias maneiras onde nós podemos utilizar as Escrituras, os padres da igreja apresentam que essa gruta é a tua comunidade. Na comunidade que você vai fazer a experiência desse Deus que passa. Na obediência. E tem 4 movimentos: o fogo, o terremoto, o vento impetuoso. Mas não era ali que Deus se encontrava, não foi ali que Elias faz a sua experiência profunda de Deus. É na brisa suave. Ou seja, o texto nos remete de novo ao jardim do paraíso, onde Deus todas as tardes passeava com seu amigo Adão na brisa suave. E essa brisa suave é a obediência, a fidelidade à palavra de Deus. É ali que você faz no cotidiano a experiência da brisa suave. Ou você pode, diante dos seus vícios, negar a amizade a Deus, como Adão e Eva, e entrar numa sucessão de acusamentos. Foi a mulher que me deu, a mulher vai dizer que foi a cobra, e aqui vai começar o padre Michael, que vai dizer que foi o Dom Roberto vai dizer que foi o Isaías, e a coisa, nós não podemos fazer a opção daquela que estava no coração de Deus. Tudo era bom, o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus, amigo de Deus. E Elias, depois de realizar essa experiência, ele vai se encontrar com Eliseu, e aí nós já podemos ver a paternidade. Eliseu já é o discípulo que receberá o Espírito com dons mais fortes do que Elias. E ele, segundo o texto, ele sobe no carro de fogo. E é justamente nesse ambiente de reflexão que Gertrudes ela vai viver. Porque ela foi colocada com 5 anos, era comum naquele momento histórico colocar as meninas, como também os meninos, nos mosteiros. Por isso São Bento ele vai se preocupar, entre 73 capítulos da regra, também
como tratar das crianças que estão no mosteiro. E não podemos dizer ainda que é um colégio São Bento. Mas não podemos esquecer que já no prólogo, quando ele vai argumentando por que ele está escrevendo a regra, e é a regra que Gertrudes vai viver, é justamente ele vai falar que o mosteiro é uma escola do serviço do Senhor. Vamos encontrar em 1970 um grande abade de Montserrat, na Catalunha, onde ele vai fazer uma reflexão em cima desse mosteiro, a escola do serviço do Senhor, diante das dificuldades humanas, já na década de 70, com a decadência da sociedade, das famílias, que os mosteiros podem ser também uma oficina espiritual, e que nós precisamos de reparo. É um livro que vale a pena vocês procurarem. Agora eu não recordo bem, pelo menos as monjas de Juiz de Fora, eu sei que elas editaram, as paulinas no período também, que é de Dom Brasson. Ele faz uma reflexão maravilhosa sobre a vida de obediência, a vida comunitária, mas ao mesmo tempo a vida comunitária é uma escola do serviço do Senhor. Por que você entra nesta comunidade? Porque isso não serve só para a vida beneditina, como a própria regra serviu para toda a Igreja Universal. O próprio Bento XVI constantemente utiliza versículos da própria regra de São Bento para realizar as suas catequeses. E quando o faz, falando sobre a figura de Gertrudes, ele vai pegar vários pontos. Como que essa mulher foi viver a obediência, a sua vida, como que ela vai influir. Porque essa mulher, ela era alimentada na Lexio Divina, na Opus Dei, na Eucaristia. Eram esses elementos. O amor pela liturgia, onde se torna uma mulher não só curiosa às coisas naturais, ou dentro da ecologia, ou que porventura era natural também nesse período histórico, todos os mosteiros, eles tinham os seus boticários, suas boticas, ou seja, eram eles que fabricavam os remédios. Também aqui no mosteiro do Rio de Janeiro, 420 anos atrás, os monges também tinham as suas boticas e a população vinha buscar os medicamentos. Era natural. Há pouco tempo, uma menina da PUC fez, na área de biologia, fez a sua tese de doutorado baseada na botica do mosteiro de São Bento, que era a fabricação, e Gertrudes, ela foi também grande, mas uma grande teóloga, e que viveu a sua obediência meditando a palavra. Ela sabia que o itinerário que Deus havia proposto, o chamado, era para configurar-se com Cristo. E configurar-se com Cristo é assumir a obediência até a morte de cruz, como Jesus Cristo. Mesmo a sua irmã, sendo sua abadesa, passou por provações, Santa Teresinha também. Viver em comunidade, um dos elementos é a obediência. O curso do Teresiano em Roma, a Teologia da Vida Espiritual, tem um semestre só sobre a questão da vontade de Deus e a obediência. E como que nós vivemos isso? São Bento também, ele logo nos primeiros capítulos, primeiro capítulo da regra, ele vai falar sobre as qualidades do religioso, onde ele apresenta que tem os eremitas, tem os cerobitas, depois tem os giróvagos e os sarabaitas, onde ele vai dizer são os piores gêneros, porque são os rebeldes que não querem viver a obediência. Os giróvagos são aqueles que, no momento que se exige algum demais, ele quer passar para outra comunidade. Até hoje a gente encontra muito isso, né? Giróvagos passando. Eu conheço um jovem que já passou, assim, não sei quantas congregações.
E era muito forte isso no período medieval. E continua nos dias de hoje. Mas, no segundo capítulo, ele vai falar sobre a figura do abade. E Gertrudes tem conhecimento pleno sobre isso. É aquele que deve saber completar os diversos temperamentos, ser médico, ser bom pastor, ser guia, ser mestre. E o terceiro capítulo, ele vai falar sobre a questão do conselho, como é importante o conselho na vida comunitária. Ele vai dizer que deve ser ouvido até o mais jovem, porque muitas vezes, diz São Bento, o Espírito Santo fala pelo mais jovem. E ali, é evidente que daí ele coloca algumas situações, a figura de Daniel, a figura da escuta de Samuel, o discipulado de Samuel na escuta, onde todos nós temos necessidade de ter um Eli na vida. Falo de Eli e não de Elias. Eli, que era sacerdote não de Jerusalém, mas que foi o formador de Samuel. E Gertrudes, ela vive todo o processo de aprendizado da escuta da palavra de Deus, da obediência da palavra de Deus. Se queremos ser consagrados autênticos dentro do magistério da igreja, ser autêntico é imitar Jesus Cristo. Por isso, a configuração. E Gertrudes vivia intensamente isso. Quarto capítulo, a obediência. Sendo que ele já fala isso logo no segundo versículo do prólogo. Primeiro ele vai dizer que escuta, filhos, do preceito do mestre, inclina o ouvido do teu coração. Ele nos remete a Deuteronômio. Shema Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Depois, versículo 2, ele já vai dizer o porquê nós entramos numa comunidade. Por que nós precisamos de uma comunidade? Para retornar, por causa da desobediência, retornar à obediência. É muito bonito. Ele vai dizer obediência sem demora. É muito rico, é muito forte. Ao mesmo tempo, ele vai dizer que nós somos guiados na obediência para chegar ao coração do Senhor, a Deus, ao serviço de Deus. Essa obediência sem demora, guiados pelo Evangelho, perducando o Evangelho, diz. Muitos abades gostam de colocar como seu lema, a gente vai encontrar principalmente as abadesas, a entidade coloca o seu lema, projeto pastoral, perducando o Evangelho, guiar a comunidade pelo Evangelho. E Gertrudes, ela era apaixonada pela palavra de Deus. Ela se alimentava da palavra de Deus. Ela deixou a palavra de Deus transformar a sua vida, porque ela fazia experiência da brisa suave. Você quer fazer a experiência da brisa suave? Essa é a palavra de Deus. É a palavra, na palavra você encontra as virtudes teologais, as virtudes de heroísmo, as virtudes que Gertrudes ela encontra e, portanto, ela chega à santidade. Ela vai caminhando. Isso é um caminho lento. Porque ela percebia que no momento que ela tinha a palavra de Deus em suas mãos, ela sentia as batidas do coração de Deus. E ele lhe dá essa graça mística do encontro com as chagas. É tão bela a maneira como ela fala sobre as chagas do Senhor. Mas para isso nós temos necessidade da fidelidade. É a beleza dos santos. Gertrudes, ela continua atual.
ela não foi uma santa no período medieval, grande educadora de grandes bispos e abades, mas ela continua nos educando, porque educando o Evangelho, educando no Evangelho, guiados pelo Evangelho, ela nos faz adentrar no Evangelho. Não podemos nos comportar ou agir como Elias, que dorme à sombra do junípero, mesmo que seja a árvore. E nas Escrituras é importante observar a função da árvore. Em Gênesis capítulo 18, Abraão, depois que vai aprendendo a dialogar e acolher a visita de Deus, ele está à sombra da árvore. Quando Deus lhe pede na obediência para sacrificar o seu filho Isaac, ele corta a árvore. Ele coloca os troncos para que o menino possa carregar. Isaías é a prefiguração do Cristo que sobe ao monte para o sacrifício. E eles vão dialogando. O menino vai perguntando ao pai: mas onde é que está o cordeiro? Deus proverá. É a árvore. Elias também está à sombra da árvore. Ele está com medo, foge de Jezabel, e ele dorme, ele pede a morte, mas depois, na obediência na gruta, por isso que Gertrudes ela tem zelo pela sua cela, seu quarto. Ela conhece muito bem aquela frase onde na sua formação ela recebeu: guarda a tua cela e tua cela te guardará. Isso foi o padre da igreja, João Cassiano, onde São Bento utiliza muito para escrever a sua regra. Grande formador. Já indiquei algumas orientações da formação das novas comunidades, muitas das instituições e constituições de Cassiano, onde ele mostra como foi se organizando os primeiros ritos. A Cole nos deixa um pequeno rito, amanhã nós vamos ter aqui rito. A Cole nos apresenta o primeiro rito, mas um rito já mais bem elaborado nós encontramos também já em Cassiano, e São Bento no capítulo 58 desenvolve daí praticamente quase todas as congregações até o século XIX seguiam essas orientações, seja de João Cassiano, seja de São Bento, onde mostra e como é importante a mesa. Por isso que São Bento, depois de que o jovem faz a sua promessa diante do prelado, ele assina e coloca sobre a mesa para que o corporal cumpra. Toranito sabe muito bem, porque ele também fez isso. Todos nós da regra de São Bento fazemos desta maneira, justamente simbolizando a oferenda, aquilo que já Isaac. Mas a árvore, ela é importante na vida de cada um de nós, até para o discernimento. Foi debaixo de duas árvores que Daniel fez o discernimento de como que o mal entrou no coração daqueles homens. Mentiram. E essa árvore que Jesus também escolhe como trono, não um trono confortável, mas a própria cruz. Então, creio que a figura de Gertrudes, ela vai nos mostrando como é importante a obediência à palavra, à liturgia, ao magistério, como ela se comunica, como ela contempla. E é isso que nós temos que ir trabalhar na busca da justiça, da fé, da obediência, da humildade. Eu encerro
dizendo como é bonita a igreja, né? Ontem à noite, hoje de manhã, eu estava envolvido só com o candidato à beatificação do século XIX e século XX. Francisca de Paula de Jesus, minha Chica, hoje completa 117 anos da sua Páscoa. Hoje, feriado na cidade. Ainda não foi nem canonizado, mas feriado na cidade. Próximo de Caxambuba e Pendi. A cidade toda enfeitada com a bandeira Vaticano e a figura, o quadro, nas janelas das casas, do comércio, Banco do Brasil, Correio, tudo aquilo que eu fui observando. Eu sou muito observador. Eu levei um seminarista comigo e foi me ajudando a gente registrar os fatos. E o que faz o povo, aquela multidão de gente ontem à noite, toda essa semana no novenário, e vai terminar a festa domingo com o bispo de campanha no Diamantino. Cada dia indo bispos ali. Hoje está celebrando agora nesse momento o bispo de Lorena, Dom Beni. Ontem foi de Dom Basílio. E o que faz todo esse povo jovem, 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 jovem? Uma mulher tão simples, filha de uma ex-escrava, e ela ali evangelizou, analfabeta. Há 202 anos ela foi batizada, 117 anos a sua Páscoa. Partiu para a casa do pai, mas continua evangelizando toda a região, porque viveu as virtudes. Viveu na fé, evangelizou na fé, viveu a obediência, foi perseguida, mas recebia Princesa Isabel, recebia Zélia Jerônimo, os nossos candidatos ao casal da Arquidiocese do Rio de Janeiro. O seu memorial está lá, o livro de Zélia. Interessante como os santos se comunicam, né? Se visitam já em vida. E minha Chica, pequenininha, mas era conselheira espiritual de tantas figuras do nosso império e do nosso início da República. Quantas pessoas iam de São Paulo, do Maranhão, do Rio de Janeiro, até esse pequeno local onde hoje os leigos, os políticos, já há um bom tempo decretaram feriado, porque essa mulher, ela é especial. Já é venerável, provavelmente nos próximos dias o Papa deve estar assinando a sua beatificação. O Vaticano já pediu para organizar tudo para junho do próximo ano, a sua beatificação. Por quê? Viveu a obediência, viveu a justiça, viveu a fé, a temperança. É isso, meus irmãos, que a gente tem. Se queremos entrar no coração de Jesus, nós temos que investir na nossa santidade. E santidade não precisa fazer nem cara de santinho, nem pescocinho de santinho, mas ser verdadeiramente, ter controle sobre os seus sentimentos, sobre os seus afetos, sobre as suas paixões, sobre a língua, sobre os pensamentos, tudo. Para poder estar só para Deus, daria agrado somente a Deus. Como a gente fica gratificado, apesar dos quilômetros, vai e vem, celebra, atende o povo e aquela coisa da juventude, mas se você ver a beleza ontem e hoje, então vamos pedir a Deus a bênção de Maria, que ela continue derramando chuvas e chuvas de graças, para que também nós possamos ser amigos de Deus, ter consciência de ser filhos do seu Filho, da obediência, como Gertrudes construiu a sua vida de santidade na obediência, na fidelidade. Ela soube permanecer em Deus. Amém? Amém.